Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. E aí, galera, vamos para a nossa segunda aula, Organização da Administração Pública, do nosso curso Direito Administrativo de 0 a 100. Galera, esse curso, como eu falei na nossa primeira aula, eu falei que esse curso vai dar condições a você a responder qualquer questão de carreiras policiais. Agente, escrivão, polícia militar, mas também para carreiras jurídicas de técnico e analista. Eu vou abordar começando de uma maneira simples e vou aprofundando de acordo com a necessidade, beleza? Então é um curso básico, eu posso dizer assim, é um curso básico caminhando para o avançado, beleza? Com uma linguagem simples, com uma linguagem bem objetiva. Tranquilo? Vamos lá? Então, Organização da Administração Pública, né? O nosso segundo assunto será a nossa aula 2. Galera, aqui eu tenho o meu plantão de dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida, tenha algum questionamento, você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp. E aqui vocês têm a minha rede social. Vocês também podem mandar direct por lá. Eu prefiro que mande pelo WhatsApp, que é mais fácil de responder. Vamos lá. Galera, primeira coisa que você tem que entender é com relação a dois institutos que constantemente caem em provas de concurso. É o da desconcentração e da descentralização. Perceba que a desconcentração é uma distribuição. Eu quero que você comece a perceber isso aqui, ó. A desconcentração é uma distribuição interna de competência. É uma distribuição interna de competências. Já a descentralização é uma distribuição externa de competência. Na desconcentração, como o próprio nome já fala, eu tenho esse CO aqui. Essa distribuição de competência é entre o órgão central, a entidade central, é o ente central, eles distribuindo competência para os seus órgãos. Perceba que é uma distribuição interna de competência. Perceba que nessa situação aqui ainda permanece o vínculo, a vínculo. E aqui, além de ter vínculo, ainda há hierarquia. Já na descentralização, eu tenho uma criação de outra pessoa jurídica, de outra entidade. Seria mais ou menos assim, ó. Eu tenho o ente central aqui. E esse ente central, ele cria outra pessoa jurídica. Outra pessoa jurídica. E nessa situação aqui, existe um vínculo. Mas é um vínculo de fiscalização. E, portanto, quero que vocês tomem muito cuidado com isso, não há hierarquia. Não há hierarquia, nem tampouco subordinação. Beleza? Professor, seja mais claro para mim. Vamos lá. Eu tenho aqui a União, que é o ente central. Quem pode ser o ente central? Vai ser ou União, ou a União, os estados, o Distrito Federal e o município. Aqui eu tenho os entes centrais. Esses entes centrais, eles podem criar órgãos para fazer uma distribuição interna de competência. Então, aqui eu tenho a União. Abaixo da União, eu vou criar um órgão, que eu vou chamar ele de Ministério.
Vou chamar ele de Ministério da Segurança. Dentro do Ministério da Segurança, eu vou criar um outro órgão que eu vou chamar de Departamento de Polícia Federal. Dentro do Departamento de Polícia Federal, eu crio a Polícia Federal. Perceba que eu tive aí uma estrutura interna, de uma divisão interna de competência, trazendo inclusive hierarquia entre eles. Beleza? Então perceba que nessa situação é como se fosse o meu corpo. Dentro do meu corpo eu tenho vários órgãos e cada um desses tem a sua função. Perceba que a grande sacada na desconcentração é que o órgão ele não tem personalidade jurídica. O órgão ele vai fazer o seguinte, ele vai ter a mesma personalidade do ente central. Por quê? Porque ele faz parte do ente central. Agora eu quero que vocês tomem muito cuidado, porque há órgãos que eles têm personalidade jurídica própria. É o Ministério Público e a Defensoria Pública. Eles têm personalidade jurídica própria. E eu também tenho órgãos que eles não têm personalidade jurídica, mas eles têm personalidade de petição. Eles têm uma personalidade que podem garantir, podem proteger as suas prerrogativas. É o que acontece com a Presidência da República, é o que acontece com as mesas do Senado e da Câmara. Eles têm como se fosse um tipo de uma personalidade jurídica. Essa personalidade jurídica é apenas para peticionar, para garantir a sua prerrogativa. Então, muito cuidado, porque eu tenho órgãos públicos que têm personalidade jurídica, como, por exemplo, Ministério Público e Defensoria Pública. Mas, como regra geral, os órgãos públicos não têm personalidade jurídica. Deixo bem isso anotado para vocês. Já vindo aqui para a descentralização, eu tenho o ente central, que seria a União, e a União, ela criou outra pessoa jurídica chamada INSS. Perceba que entre elas não há hierarquia, inclusive na posição que eu as coloquei, já mostra que não tem hierarquia entre elas. Mas vai haver uma supervisão. E essa supervisão, isso cai muito em concurso, é chamado de supervisão ministerial. Peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que o INSS ele foi outra pessoa jurídica criada pelo esse ente central? Sim. E esse ente central, ele é diferente dessa outra pessoa jurídica? Sim. E essa outra pessoa jurídica, ela tem a sua personalidade jurídica e o ente central tem a sua personalidade jurídica, porque são pessoas distintas. Mas vai haver uma quebra de hierarquia? Sim, não vai ter hierarquia. Mas eu vou precisar ter um controle ministerial, que a gente chama de supervisão ministerial, mas também, muito cuidado aí, essa supervisão ministerial também ela é chamada de controle de finalidade. Professor, por que é chamado de controle de finalidade? Porque perceba uma coisa, essa pessoa jurídica que a União criou, ela vai ser criada para uma só coisa. Ela foi criada para tratar de previdência social. E só vai ser isso que ela vai poder fazer. Então é por conta disso que ela tem que ter esse controle finalístico para saber se ela está fazendo a coisa pela qual a lei determinou que ela fosse feita. Fez sentido para vocês? Estão comigo, pessoal? Posso passar qualquer coisa, qualquer dúvida, nas resoluções de questões, a gente vai aprofundar e vai estudar um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Certo? Olha aí. Só que a descentralização, ela se divide em duas. Na realidade, pessoal, ela se divide em três. Mas essas duas, elas terminam sendo que mais cai. Eu vou falar também da terceira. Veja, a descentralização por outorga, eu tenho o seguinte. É também chamada de descentralização por serviço. A descentralização por outorga é quando o ente central ele entrega para outra pessoa jurídica a titularidade e a execução de um serviço público. Perceba que a nossa Constituição ela traz competências,
A nossa Constituição ela traz competências para os entes centrais. Por exemplo, ela disse lá na Constituição, ela diz que para tratar de previdência social é competência da União. Só que a União ela tem a prerrogativa, através de uma lei, criar uma autarquia, foi isso que ela fez, criou uma autarquia e chegou para essa autarquia e disse, olha, INSS, toma a titularidade da Previdência Social e também toma a execução do serviço de Previdência Social. Isso é chamado de descentralização, porque eu entreguei para outra pessoa, por outorga, também conhecido por outorga legal, porque essa entrega tem que ser por meio de lei. Por isso que ela é chamada de outorga legal ou por serviço. Nessa situação, o ente central, olha só como é que funciona. O ente central cria outra pessoa jurídica e entrega a titularidade e a execução do serviço. Foi o que aconteceu com o INSS. Já a descentralização por delegação, vai haver apenas aqui uma concessão de serviço público, onde vai ser entregue apenas a titularidade. Vai haver a entrega apenas da titularidade. Então, muito cuidado aqui, ó. Perdão, galera, eu escrevi aqui errado. Apenas a execução. Fiquei com a palavra titularidade na cabeça. A execução. Vamos recapitular aqui, ó. A execução. Então, perceba aqui, ó. Na descentralização por outorga, você memoriza o quê? Eu entrego a titularidade e a execução do serviço público. Já na delegação, eu entrego apenas a execução do serviço público. Professor, tudo bem. Eu entendi aí que na descentralização por outorga, eu entrego a titularidade e a execução. Já na descentralização por delegação, que é também conhecido, também pode ser por meio de lei, eu só vou entregar apenas a execução do serviço público. É o que acontece com o transporte público municipal. A titularidade do transporte público municipal é do município. Só que acontece o seguinte, o município delega esse serviço para um consórcio de empresas de ônibus ou para empresas de ônibus e entrega esse serviço para as empresas de ônibus, para que as empresas de ônibus realizem apenas a execução desse serviço público. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá. Trouxe aí uma definição, porque é muito importante a gente fazer a leitura da definição, porque ajuda muito, porque as bancas elas cobram muito essa questão da divisão, da definição. Olha só. As atribuições são, na desconcentração, as atribuições são repartidas entre órgãos públicos pertencentes a uma única pessoa jurídica, mantendo a vinculação hierárquica. Já na descentralização, as competências administrativas são distribuídas a pessoas jurídicas autônomas, criadas pelo Estado para tal finalidade. Perceba que eu tenho outras pessoas jurídicas. Então, eu quero que você guarde essa informação. Beleza? Professor, como isso aí já foi cobrado em concurso público? Vamos ver. Eu tenho aí um concurso para a Polícia Militar, começando de uma maneira bem simples, de 2018. Ele falou aí, ó, caracterizada por ser uma medida de distribuição de competência dentro de uma mesma pessoa jurídica. Então, se é dentro de uma mesma pessoa jurídica, galera, eu vou ter já a desconcentração. Aí ele fala, a descentralização já tornou a questão errada. Galera, entenda uma coisa, para responder questões, a maioria das questões da banca CESP, você vai fazer o seguinte, você vai pegar as palavras-chave.
Quando você circular uma palavra-chave, você vai procurar outras palavras-chave. Encontrando outras palavras-chave, você vai relacionar. Caso haja uma correlação e essa correlação seja correta, a questão vai estar correta. Se essa correlação estiver errada, consequentemente, questão errada. Então foi o que aconteceu aqui. Quando a banca falou assim, ó, quando a banca chegou e disse assim, distribuição interna de competência, ou seja, dentro de uma mesma pessoa jurídica, eu já sei que é a desconcentração. E quando ela chegou e colocou descentralização, já tornou a questão errada. Agora, perceba a malandragem da banca. Ela colocou assim, ó, desafoga o volume de trabalho compreendido entre um mesmo setor, já que se dispersam internamente as atribuições acumuladas a serem distribuídas competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Questão errada, pessoal. Entenda que a banca ela reafirmou. Se eu pegar essa palavra descentralização e colocar desconcentração, a questão vai ficar toda corretíssima. Vamos para outra questão para a gente ver como foi? Veja que durante a aula aqui eu vou trazer algumas questões para fazer o que eu digo que é o cara crachá, para mostrar para você que é dessa forma que a banca cobra. Isso que eu digo, nosso curso é de 0 a 100. Vamos lá. No que se refere aos institutos da centralização, da descentralização e da desconcentração, professor, o que seria a centralização? A centralização, ele termina sendo um instituto praticamente que não existe mais. A centralização é quando o ente central, ele realiza sua própria atividade. Entendeu? É como ele sozinho já fizesse isso. Ele centraliza o exercício das suas funções. Na administração pública, desconcentrar, olha a palavra-chave, significa atribuir competências a órgãos. Só é você lembrar do O aqui. Esse O significa o quê? Órgão. De uma mesma entidade. Olha só, de uma mesma entidade. Pergunto a vocês, casou o que eu coloquei aí? 5 segundos. 3, 2, 1. Não é simples, não. Então, vamos lá. Galera, entenda. Perceba que aqui eu tenho uma correlação entre as palavras-chave. Por isso que o item está correto. Faça sempre isso. Faça essa correlação. Vou trazer outra para mostrar para vocês. Olha aí. No que se refere aos institutos da centralização, da descentralização e da desconcentração, julgue o item a seguir. A diferença preponderante entre os institutos da descentralização, olha só, ele quer a diferença, ó, da descentralização e da desconcentração é que no primeiro, ou seja, na descentralização, há uma ruptura do vínculo hierárquico, ou seja, não há vínculo. Não há vínculo, ok. E no segundo, esse vínculo permanece. Olha que questão linda, questão certíssima. É dessa forma que você responde questões. Eu vou trazer questões de outras bancas também, mas eu vou focar muito na banca CESP, porque eu acredito uma coisa. O aluno que está preparado para responder questão CESP, ele responde qualquer outra banca. Outra. Acerca da organização da administração pública brasileira, julgue o item subsequente. Ao outorgar, o que é outorgar? Pessoal, vamos lá, vamos refrescar essa nossa memória. É entregar o quê? A execução e a titularidade do serviço público. É outorgar determinada atribuição à pessoa não integrante de sua administração direta, o estado CESP da denominada desconcentração administrativa. Seria o que aqui, galera? Descentralização. Por isso que o item está errado. Viram? As 4 questões que nós respondemos, quando a gente circula a palavra-chave e sai correlacionando ela com outras palavras-chave, eu chego a uma conclusão se ela vai estar certa ou vai estar errada. Pessoal, aqui ó, é direito no lance, galera. Aqui é direito no lance. Eu vou colocar vocês na frente do gol só para acertar a questão. Pode ter certeza disso. Vamos ver aqui a divisão da administração pública. Como é que funciona a divisão da administração pública? Olha aí, eu tenho a administração pública, eu tenho uma administração pública direta, que é quando os entes centrais, União, Estados,
Distrito Federal. Distrito Federal. E os municípios, eles exercem o serviço público de maneira direta à sociedade. Mas eu tenho a administração indireta. A administração indireta são entidades criadas por esses entes da administração direta. Perceba isso, que a administração indireta são entidades criadas por esses entes da administração direta. Ou elas foram criadas ou foram autorizadas as criações. Então aqui eu tenho a famosa fase. Por que fase, professor? Por que fase? Vamos lá, quem nunca estudou isso vai saber agora. Ó. Fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e as empresas públicas. As empresas públicas. Certo? Então eu tenho aí as entidades da administração indireta. Galera, eu vou aprofundar um pouco mais. Me permita aprofundar um pouco mais. Eu vou agora entrar na personalidade jurídica dessas pessoas. Veja, os entes centrais é bem simples. Eles têm o quê? A personalidade jurídica é de direito público. O que é que significa isso, professor? Toda vez que uma entidade ou um ente ele é pessoa jurídica de direito público, significa dizer que ele vai ter aquela prerrogativa que nós vimos na nossa primeira aula, do princípio da supremacia do poder público sobre particular. Eu vou ter uma desigualdade entre o Estado e as pessoas. Então, nessa situação, o que é que vai acontecer? Eu tenho uma prerrogativa do ente central. Aí veja, todos os entes da administração direta, olha aí, são pessoas jurídicas de direito. São pessoas jurídicas de direito público. São pessoas jurídicas de direito público. Tá aí, são pessoas jurídicas de direito público. Já essas outras, eu vou conversar com vocês agora. Olha aí, personalidade jurídica estatal. Olha aí, quando eu tenho a natureza jurídica de direito público, significa dizer que é quando o Estado ele vai ter supremacia com relação às pessoas. Seria mais ou menos essa ideia. Professor, e quem são as pessoas jurídicas de direito público? Vai ser a União, os estados, o DF e os municípios. Mas eu também tenho, muito cuidado aqui, as autarquias. Mas também eu tenho, professor, o que mais? Eu tenho as fundações públicas. Fundações públicas de direito público. Eu tenho as fundações públicas de direito público. Certo? Professor, qual a natureza jurídica de direito privado? Muito cuidado agora, viu? Eu tenho quem são? Fundações públicas. Fundações públicas de direito privado. Peraí, professor. Que danada é isso que você falou aí? Quer dizer que as fundações públicas, elas têm as duas personalidades jurídicas? Exatamente. A fundação pública ela pode ser de direito público ou a fundação pública pode ser de direito privado. Eu vou abordar isso quando a gente for estudar as fundações públicas. Me permita. Me permita trabalhar isso só um pouco mais na frente. Guarde só essa informação, porque se a fundação pública for de direito privado, ela é de direito privado. Aí você diz, professor, mas e o que seria o direito privado? É quando eu tenho uma relação de igualdade entre o Estado e as pessoas comuns. Seria essa ideia aqui, ó. Seria essa a ideia, ó. Aqui eu tenho o Estado e ele teria uma situação de igualdade com relação à sociedade. Professor, e tem mais? Tem sim. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado e as empresas
públicas. Galera, eu quero fazer a mesma observação que eu fiz na primeira aula. Galera, entenda uma coisa, coloque na cabeça de vocês, pelo amor de Deus. O direito administrativo, eu separo os assuntos para a questão didática, mas ele é uma coisa só. Quando a gente estiver estudando o último assunto do nosso curso, a gente vai precisar lembrar disso. Quem são as pessoas jurídicas de direito privado? A gente vai estudar a responsabilidade civil do Estado. Lá na responsabilidade civil do Estado, eu vou precisar saber quem são as pessoas jurídicas de direito público. Eu preciso saber se essa pessoa jurídica de direito público ela presta atividade econômica, essa pessoa jurídica de direito público ela faz serviço público. Eu vou precisar saber disso. É por isso que essa parte é muito importante. Beleza? Então eu quero que vocês guardem essas informações aqui. Olha só, pessoas jurídicas de direito público são essas e as pessoas jurídicas de direito privado são essas. Eu quero que você memorize isso. Vamos ver como foi cobrado em prova. Assinale a alternativa que indica a pessoa jurídica que possui exclusivamente personalidade jurídica de direito privado. Olha só, ele quer exclusivamente personalidade jurídica de direito privado. Corporação pública não. Empresa pública, exatamente essa. Autarquia fundacional não é, porque a autarquia fundacional, olha, a gente vai estudar isso. Ó. A autarquia fundacional é uma fundação pública que ela é de direito público. Então peraí, pessoal. As autarquias fundacionais são fundações públicas de direito público? Sim. A gente vai estudar isso mais na frente. Agência reguladora são autarquias. E o departamento público é um órgão público. É um órgão público. Perfeito? Tranquilo? Aí eu quero trabalhar o que com vocês? No próximo bloco, eu vou querer que vocês já esmaguem o dedo no próximo bloco, que eu vou trabalhar com vocês quem são as entidades da administração indireta. Perfeito? Até daqui a pouco. Valeu, galera.